pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de HTML. Neste vídeo você verá tabelas, como a gente trabalha com tabelas, quais são as estruturas básicas. Vamos começar. Eu quero mostrar para vocês um resumo das tags que nós utilizamos na aplicação de tabela. Deixa eu colocar na tela para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Então, nós temos as tags table, né? Ela vai gerar o espaço que a gente vai construir a tabela dentro dela, tá? O caption é mais para uma legenda ou título da tabela, caso você necessite. Não é muito utilizado, mas você tem esse recurso. O thread é o cabeçalho da tabela, tá? Então é ali dentro que você vai colocar uma linha que seria os títulos das colunas, tá? O TR é uma linha padrão e o TD é uma célula, são as células da tabela. Vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Bom, eu vou colocar aqui então, deixa eu indentar, vou colocar aqui um H3 ou um H2, tanto faz, colocando tabelas. Pronto, vou fechar aqui meu H3, meu título, e vou iniciar o table. O table, então, é a área, né, onde eu vou construir a minha tabela. Então, essa é a área, né? Eu inicio, fecho, aqui dentro eu construo minha tabela, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou precisar colocar títulos para cada uma das colunas. Então, é comum nós utilizarmos logo de cara um T-head, né? Que ele trabalha justamente com isso, seria um cabeçalho, né? Ok? Caso você queira colocar um caption, vamos colocar um caption. Caption é uma legenda, né? Ah, é uma legenda, então vamos colocar minha primeira tabela. Pronto. Vou fechar o caption. A gente normalmente coloca ele logo em seguida do table. Logo em seguida do table, você já joga o caption caso você precise de uma legenda. O thread, então, ele vai organizar os títulos das colunas. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma linha, vou abrir uma linha e dentro da linha eu vou colocar três células, tá? A primeira célula, mas é uma célula de título, então não é TD, a gente usa TH. Head, né? Ok, H é de head. Então, opa, H. Então, aqui nós vamos colocar a primeira coluna, vou colocar aqui, ó, primeira coluna. Ou, ao invés de ficar muito extenso, vou colocar primeira, né? Então, número 1, vou colocar aqui, ó, sup. Lembra? Nós já vimos isso. Primeira. E vou fechar sup. Coluna. Vou deixar só col, tá bom? Fecha TH. Eu vou colocar mais duas colunas, não mais duas coluninhas aqui, olha. Aqui, na verdade, isso daqui já são células, tá? Mas como eles são títulos de uma coluna, então ele vai. Estou chamando eles de coluna, tá bom? Mas eles são células, tá? São células com títulos. Aqui, terceiro, tá? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Vamos dar uma olhadinha como está ficando? Olha aí como está ficando. Minha primeira tabela, né? Está aqui. E aqui as colunas já estão sendo montadas. São células, tá? São células, mas como elas são os títulos das colunas, tá bom? Então, vamos voltar. Bom, já temos aqui então a parte do cabeçalho, né? E agora nós vamos criar as linhas. Essas linhas, elas são linhas comuns. Portanto, basta nós utilizarmos TR e elas já existem, né? Elas passam a existir. A estrutura abre TR, sempre TR, fecha TR, e aqui dentro entram as células. Essas células não são células mais de título, como aconteceram aqui em cima, né? Ó, tá bom? Aqui embaixo nós vamos utilizar então o TD, tá? Que é uma célula comum, tá?
Eu vou colocar para vocês saberem, né, visualizar. Nós estamos na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó, linha 1, coluna 1. Deu para entender? Tá? E agora, esse daqui é a linha 1, mas a coluna mudou. Já estou na segunda e já estou na terceira. Quer dar uma olhadinha? Vamos ver como fica? Olha aí como está ficando, né? Linha 1, coluna 1, 2 e 3. Vamos voltar lá e vamos criar mais uma. Eu copio isso daqui inteiro e colo embaixo. E esse daqui agora é a linha 2. Linha 2. E embaixo eu vou fazer a linha 3. Então, linha 3. 3. Vou salvar, vou dar uma olhadinha. Olha lá, a coluna já, as linhas já foram montadas. Então, linha 1, né? Linha 1 aqui, ó, linha 2, linha 3. O problema daqui é que a gente não consegue visualizar, né, as células. Então, antes, nós utilizávamos uma série de atributos dentro da tag para que pudéssemos visualizar, para que pudéssemos fazer o comprimento de cada célula, espaçamento entre o conteúdo e a borda da célula, mas tudo isso daí está em desuso. Nós utilizamos agora só o CSS para nós configurarmos as tabelas. Nesse sentido, para a gente poder visualizar, eu vou colocar aqui um CSS, colocar aqui um CSSzinho na própria página, para que possamos visualizar. Eu vou colocar aqui o table, vou colocar o TR, o TD, e como nós utilizamos também o TH, né? Eu vou também colocar aqui o TH, todos eles com borda, tá? Vou colocar aqui a border. Primeiro especifica qual a espessura da borda, eu vou colocar a borda de 1 pixel, tá? Aí, qual será a cor da borda? Eu vou usar o hexadecimal dessa vez, mas vocês ainda não viram. Então, eu deixo usar o inglês comum, black, e em seguida, qual tipo de linha que eu vou usar? Existem vários tipos de linhas que nós podemos aplicar. Eu vou colocar uma linha fina comum, nós chamamos ela de solid. Ponto e vírgula informando que finalizamos, fecha, salvamos, vamos dar uma olhadinha? Olha aí como fica. Tá ali a nossa tabelinha, agora dá para visualizar melhor, né? Caso você queira alargar, né? Deixar um pouquinho mais extensa, né? Aí você está trabalhando com espaçamento interno, né? Como por exemplo o padding, né? Ou então passamento externo, que é a margem. Vamos colocar então o padding na parte interna. Eu vou colocar sempre, ele começa falando da parte superior, depois as partes laterais. Então, a parte superior, por exemplo, eu quero de 2 pixels e as partes laterais de 10 pixels, tá? Ponto e vírgula informando que você já terminou. Vamos ver, olha lá. Então, ele está tomando um outro tipo de formato. Então, observem, agora fica mais claro, né? Para a gente estar observando as colunas e linhas. Isso é uma tabela. Perfeito? Agora, deixa eu mostrar mais alguns recursos. Imagina que, por exemplo, eu preciso unir essas duas células, né? Quero juntá-las. Quando eu vou juntar essas células, observe que, na verdade, eu estou juntando colunas, percebe? Eles estão em colunas diferenciadas, né? Então, essa célula está nessa coluna, essa célula está naquela coluna. A primeira delas, né, é o que importa para mim para eu colocar o atributo. A primeira delas sempre será de cima para baixo, da esquerda para a direita, como o navegador lê dessa forma também. Então, é essa célula a mais importante. É ali dentro que eu tenho que colocar o atributo, que vou fazer a mesclagem de colunas. Então, você chega aqui dentro, observem, a segunda é essa daqui, olha.
tá? É esse daqui. Então eu vou chegar aqui dentro, vou colocar colspan, que é coluna, né? Ó, cols, colunas. Quantas colunas eu vou mesclar? Vou mesclar duas colunas. O grande problema agora, ele vai mesclar duas colunas, mas essa coluna vai deixar de existir. Para vocês terem a visualização, eu vou pegar o conteúdo dela e vou passar para cá. E pronto. E essa daqui eu vou jogar fora, eu vou apagar, porque ela não existe mais, tá? Ela já foi colocada junto através do COSPAN. Eu vou salvar e aqui ela vai ficar, né, uma mesclagem, né? Vai ficar mesclado. Agora, digamos que eu preciso mesclar essas duas células aqui, olha. Essa daqui com essa daqui, tá bom? Observe que qual delas que eu vou mexer? Novamente, é da mesma forma que o navegador lê, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Assim como a gente, né? Quer dizer, na nossa cultura. Tem culturas que é ao contrário. Mas a nossa cultura é assim. Então, nós temos que mexer nesse daqui, olha. Quem controla essa célula, tá bom? Que é a coluna, né? É a segunda linha, coluna um, tá? Então, vamos lá. Linha, coluna um, tá aqui, ó. Achamos, né? Então, aqui ao invés de COSPAN, né? É ROSPAN. Nós vamos pegar duas células. Ela se junta com o de baixo, lá embaixo, que é esse aqui, olha, tá? Então eu vou pegar o conteúdo dessa daqui e vou passar para cá, ó, e cola. E essa célula aqui deixa de existir. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ok? Ela deixa de existir e fizemos a mesclagem. Pessoal, vocês podem mesclar quantas células vocês desejarem, desde que vocês tomem cuidado. Se você não observar adequadamente, você pode apagar a célula errada, né? Ou então passar informação equivocada e por aí vai. É possível mesclar 3, 4, 5, dependendo do tamanho da tabela, até mais que isso. Mas você tem que tomar muito cuidado aonde vai mexer e onde vai, porque senão vai dar problema. Basicamente, a tabela é isso, tá? Você vai utilizar basicamente só isso. Agora, existem as modificações de visual. Deixar uma bordinha bonita, deixar cor no fundo das células, tipo de fonte que a gente vai usar, umas colunas diferentes das outras, por exemplo, as colunas que são ímpares, né, com uma cor, as que são pares de outra, ou as células, né, você pode deixar as células, né, se alternando com cores. Isso quem faz é o CSS. Tá? Hoje quem faz isso é o CSS. Antes eram propriedades dentro do HTML. Mas como se trata de uma estética, isso foi passado, a responsabilidade foi passada para o CSS. Então, a tabela propriamente dito é só isso, são só esses comandos hoje, tá? São só esses comandos e você já obtém uma tabela profissional, né, e tudo mais, com todos os dados e informações que você necessita. Tomem cuidado, antigamente não existia o CSS e nós utilizávamos a tabela como estrutura para nossa página. Então, por exemplo, é estranho falar isso, né? Mas a gente criava uma linha, colocava os logos numa célula, é, links de navegação em outras células, e abaixo delas são linhas que nós íamos criando e íamos preenchendo com informações, textos e tudo mais. Ou seja, a estrutura da página era feita dentro de tabela antigamente. Hoje não é mais. Usar esse tipo de recurso é um equívoco muito grande. Então, nós precisamos trabalhar adequadamente com CSS. Mas, como o curso não é de CSS, por enquanto, é de HTML, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Um abraço a todos. Por favor, se não tiver nenhum inconveniente para você, deixa seu like, tá bom? Um grande abraço a todos.